E aí, criancinhas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, né? Então, nós estamos aqui hoje, pessoal da enfermagem, né? Nós estamos aqui hoje reunidos para quê? A gente vai fazer o quê? Eu vou fazer com vocês um questionário comentado, né? Em forma de revisão. O que acontece, pessoal? A escola, o colégio, né? Nós vamos fazer o quê? Uma prova, uma provinha, tá? Não precisa ficar com medo não, que é uma provinha simples. Então, o que eu resolvi fazer? Eu selecionei 15 questões, a maioria dessas questões vocês já responderam, né? E eu vou estar corrigindo ela aqui com vocês. Eu vou estar comentando cada uma dessas questões, tá bom? E eu vou escolher, dessas 15 questões, eu vou escolher uma, duas, três, eu não sei a quantidade que vai cair na prova, dessas questões para a prova de vocês, tá? Do jeitinho que está aqui, do jeito que eu vou estar respondendo aqui para vocês, vai cair na prova de vocês. Olha que bênção, hein, galera? Olha que coisa simples, fácil, tranquila de ser feito, né? Então, vocês vão estudar para essa provinha. Primeiro você vai ter um simulado e depois você vai ter essa provinha. Vocês vão estudar, né, por esse questionário aqui que eu vou estar comentando com vocês, tá bom? Essas 15 questões. Vamos embora logo, criancinhas? Senão não dá tempo, né? Senão fica muito grande essa revisão nossa, tá bom? Vamos lá, então? Olha só, pessoal. Questão número 1. Marque a alternativa que não se trata de uma reprodução bacteriana, né? Lembra que as bactérias elas têm tanto reprodução sexuada como reprodução o quê? Assexuada. Cisparidade é uma forma de reprodução bacteriana? É. Bipartição também é. Divisão binária também é, né? Conjugação também é, né? Agora, esporulação, né? Esporulação, gente, não é uma reprodução bacteriana, tá? Então, a resposta vai ser o quê? Esporulação, tá? Esporulação é quando essa bactéria, ela vai formar o quê? O que nós chamamos de esporos, né? Ela sai do organismo, por exemplo, de um meio que ela sobrevive muito bem, ela sai desse local e vai o quê? Vai para o meio ambiente. Lá ela vai perder água, vai perder nutrientes, vai se transformar no esporo, né? E esse esporo pode ficar na natureza lá por muitos anos, tá bom? E assim que ela voltar, por exemplo, para o organismo humano, o que vai acontecer? Ela se torna uma bactéria novamente ativa, né? Então esse não é um processo de reprodução bacteriana. Então a resposta da questão número 1 é letra E, tá ok? É de elefante. Bora, pessoal! 2. Marque a alternativa falsa a respeito das bactérias. Ou seja, marque a alternativa errada a respeito das bactérias, né? Vamos lá? Letra A. Podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada? Opa, as bactérias sim, elas podem reproduzir de forma sexuada e assexuada, né? Possuem DNA e RNA? Sim, pessoal, as bactérias elas possuem DNA e RNA, né? São sensíveis aos antibióticos? Sim, as bactérias são sensíveis aos antibióticos, né? Quando ela entra em contato com o antibiótico, ela acaba o quê? Ela acaba morrendo, né? A maioria, olha lá, letra D, a maioria das patologias provocadas por elas são autolimitadas. Opa, aí não, né? Aí você fala, não, a maioria das doenças autolimitadas que nós temos são causadas o quê? Por vírus, né? São as viroses, tá? Tanto é que vocês estão vendo aí o Covid, né? A Covid-19, o que vai acontecer? Você pode desenvolver essa doença, ela vai ter um pico de sintomas. Se você sobreviver a esse pico de sintomas, o seu próprio organismo vai o quê? Combater essa virose, né? Então, as bactérias não, as bactérias elas precisam de uma ajuda, elas precisam o quê? De antibiótico, tá? Então, a maioria das patologias causadas pelas bactérias, elas não são autolimitadas, né? Ó, letra E, podem sobreviver por vários anos no meio ambiente? Podem sobreviver por vários anos, tá? Diferente dos vírus, que sobrevivem pouco tempo, tá? Então, a resposta da questão número 2 é letra D, né? As patologias provocadas pelas bactérias, elas não são autolimitadas. Letra D. Questão número 3. Qual das estruturas abaixo não pertence às bactérias? A primeira,
transcriptase reversa. Gente, aí já de cara a gente já matou essa questão. Porque a transcriptase reversa, ela é o quê? Ela é uma enzima, uma substância encontrada onde? Nos vírus, nos retrovírus, né? Nos retrovírus, tá? Ela é uma substância que vai permitir o RNA produzir o quê? DNA, né? O RNA ele vai se duplicar em DNA, tá? Então a transcriptase reversa, ela não pertence às bactérias. Então de cara a gente já achou, a resposta é a letra A. Plasmídio pertence, flagelo pertence, parede celular pertence, DNA e RNA pertence, né? O plasmídio, é legal a gente até falar sobre o plasmídio, que ele está presente nas bactérias, criancinhas, e é uma organela que vai o quê? Que vai fazer com que essas bactérias elas tenham resistência a determinados antibióticos, tá? Que elas não ficam mais sensíveis a esses antibióticos, tá certo? Então o plasmídio é uma organela própria das bactérias. Agora a transcriptase não, né? A transcriptase é própria dos retrovírus. Então questão número 3, a resposta é a letra A. Bora! 4. Marque a alternativa que só contenha doenças causadas por bactérias. Vamos lá? Tuberculose. Opa! Sífilis. Sim, né? Tuberculose e sífilis são causadas o quê? Por bactérias. Poliomielite. Não, né? Poliomielite é paralisia infantil, né? Ela não é causada por um vírus, né? Hanseníase. Opa, bactéria, né? Tétano. Opa, bactéria, né? Sífilis também é o que? Bactéria, né? Então todas essas aqui são o que? São provocadas por bactérias. Vamos ver as outras. Pneumonia, sim, pode ter pneumonia causada por bactéria. Herpes, não, herpes é vírus, né? Cólera, opa, sim, cólera é bactéria. Brucelose, opa, bactéria. AIDS, não, AIDS é vírus, né? Gripe, não precisa, né? Gripe é vírus, não é possível que vocês não saibam isso. Sarampo, vírus, né? Leptospirose, aí sim é bactéria, tá bom? Bom, então a nossa resposta está o quê? Na letra B. Hanseníase, tétano e sífilis. São 3 doenças que são causadas por bactérias, né? É a única alternativa que tem 3 doenças que são causadas por bactérias, tá bom? Então a resposta da número 4 é a letra B, de bola, ou de bonitão igual Titinho, né? Vamos lá? 5. Dentre os grupos de doenças citados abaixo, marque a alternativa na qual todas elas sejam sexualmente transmissíveis e também causadas por bactérias. Então eu quero doenças que ao mesmo tempo sejam causadas por bactérias e que sejam o quê? DST, doença sexualmente transmissível, né? Cancro mole é causado por bactéria, né? Ela é uma doença sexualmente transmissível, mas a difteria não é, né? A difteria não é sexualmente transmissível, então essa aqui já está errada. Clamídia, candidíase. Candidíase não é uma doença também, né? Transmitida sexualmente, tá? Cancro mole, sim. Sífilis, sim. Gonorreia, sim, sim, né? Então essas 3 doenças aqui, elas são causadas o quê? Por bactérias, né? Por bactérias, e são o quê? São transmissíveis sexualmente, né? São transmissíveis sexualmente. Então a resposta da questão número 5 é letra C. Nós temos aqui na letra C 3 doenças que são causadas por bactérias e que são o quê? Sexualmente transmissíveis. Certo, criancinhas? Lembrando que essas questões vão estar na prova de vocês, né? Então é bom vocês darem uma lida e darem uma memorizada. Bom, 6. O agente causador de uma patologia é conhecido como... Aqui, gente, a gente pode fazer confusão, né? O que causa a doença, tá? O que causa a doença e o que transmite a doença, né? O que transmite a doença vai ser o vetor. Por exemplo, a dengue tem um vetor, né? Que é o mosquito, tá? Outras doenças, elas já não têm o quê? Já não tem vetor, né? Elas vão ter só o agente. E o nome que se dá ao causador dessa patologia é agente etiológico, tá?
Então, a resposta da questão número 6 é a letra B. Agente etiológico. É o causador de uma patologia, tá? É o causador, aquele agente que vai causar a doença, tá certo? Então, a resposta da questão número 6 é a letra B. De bonitão de novo, né? Bora? Olha lá. 7. Marque a alternativa que contenha apenas as características dos fungos. Ó, aqui a gente já entrou em fungos, né? Olha só, unicelular. Os fungos são unicelulares? Tem alguns fungos que são unicelulares, mas existem fungos o quê? Pluricelulares também, né? Procariontes. Não, criancinhas. Os fungos, eles são eucariontes. A célula dele tem o quê? Um núcleo organizado, né? Pluricelulares. Beleza, tem alguns pluricelulares. Autótrofos. O que significa autótrofos? Que produzem o próprio alimento. Os fungos, eles não produzem o próprio alimento, tá? Eles são igual a gente. As plantas são autótrofas, né? Elas produzem o próprio alimento. O fungo, ele não produz o próprio alimento. Então, o fungo, ele não é autótrofo. Ele é eucarionte, já expliquei para vocês, né? Letra C, unicelular, pode ser. Autótrofo, a gente já viu que não é, né? E procarionte também a gente já viu que não é. Pluricelular, sim, os fungos podem ser pluricelulares. Heterótrofo, criancinhas, significa que não produz o próprio alimento, ele precisa consumir alimento, né? Então, o fungo, ele é heterótrofo, ele não produz o seu próprio alimento. E eucarionte, as células dele possuem o quê? Um núcleo organizado. Então, todas essas 3 características aqui são pertencentes aos fungos, tá? Então, a resposta da questão número 7 é a letra D. Os fungos são pluricelulares, heterótrofos e eucariontes. Beleza? Bora para 8, criancinhas. Ó, a 8. Marque a alternativa que melhor defina o conceito de micélio, né? Micélio. Vamos ver o que é micélio? Micélio é o nome que se dá às células do fungo. Não, as células do fungo, criancinhas, elas vão se chamar hifas, né? Hifas. Então, uma hifa, várias hifas vão formar o micélio, tá bom? Então, quer dizer, micélio não é uma célula do fungo, né? É um conjunto de hifas, ó, letra B. É um conjunto de hifas que formam apenas a raiz dos fungos. Ó, o micélio é um conjunto de hifas, sim. Mas ele vai formar só as raízes do fungo? Não, criancinhas, não é não, tá? É um conjunto de hifas que forma o corpo do fungo. Aí sim, olha só. Então, todas as hifas vão formar um micélio, que forma o quê? O corpo do fungo, não é verdade? Então, a resposta correta está na letra C. Questão número 8, a resposta é letra C, né? A D e a E, nenhuma das alternativas a E, a D são células diferenciadas dos fungos. Não são células, né? Micélio é o corpo, é a união das hifas. Entendidos, criancinhas? Bora continuar aí? Bora continuar? Questão de número 9. Vamos lá. Essa 9 parece que é grande, parece que é difícil, hein? Será? Vamos lá? Os fungos são utilizados pelas indústrias farmacêuticas na fabricação de medicamentos, principalmente antibióticos. Estas substâncias bactericidas foram descobertas por volta de 1920 por Fleming. Qual o gênero de fungo utilizado nessa pioneira descoberta? Bom, gente, olha só, uma das coisas mais importantes dos fungos para a humanidade, né, foi a descoberta que esses fungos eles poderiam produzir o quê? O antibiótico, né? E Fleming descobriu isso através do quê? Através do penicillium, tá? O penicillium é o nome do fungo e esse penicillium ele produz o quê? Uma substância conhecida como penicilina, que é o quê? O antibiótico, tá? Aí, criancinhas, todos os antibióticos são derivados do quê? Da penicilina, né? Que é produzida o quê? Que é produzida pelo penicílio. Olha que legal.
tá? Então, a resposta da questão número 9 é a letra C, né? O penicillium produz o que? A penicilina, né? Uma substância penicilina, que é o que? O antibiótico, que vai... Todos os antibióticos que existem são derivados o que? Da penicilina. Isso foi descoberto em 1920 por Fleming. Vamos lá, criancinha. Estamos chegando no final, hein? Bora, bora, bora. Marque a alternativa que não corresponde uma reprodução fúngica, né? Então, nós temos aqui, ó, alguma coisa que não é reprodução fúngica. Vamos começar aqui, ó. Esporulação. Esporulação, aí já é diferente, né, da bactéria. A bactéria, quando ela formava os esporos. Aqui a esporulação, eles vão formar os esporos dos fungos. Mas esses esporos são como se fosse o quê? Umas sementinhas dos fungos, como se fosse o pólen, né? O pólen dos fungos, tá? Fazem parte sim o quê? Da reprodução dos fungos, tá? Então, esporulação é. Frutificação também é. Brotamento também é. Reprodução sexuada pela união de hifas também é. Conjugação. Conjugação não é, né? Conjugação é lá uma espécie de reprodução das bactérias, onde uma bactéria se une com a outra e elas vão trocar o quê? Material genético, né? Então a conjugação é a nossa resposta, é a letra E. Ela não corresponde a uma reprodução dos fungos. A conjugação é uma reprodução das bactérias. Então, questão 10, resposta letra E, de elefante. Vambora, criancinhas? 11, questão número 11, né? Marque a alternativa em que se trata de uma reprodução fúngica onde há produção de gametas. Quer dizer, a reprodução de gametas, gente, quando produz gameta, é uma reprodução que sexuada, né? Então eu quero que a gente marque, né? Que vocês marquem a alternativa em que tem uma reprodução sexuada. E qual que vai ser? Ó, de cara a gente já vai lá na letra D, né? Reprodução sexuada pela união de hifas. Então, quer dizer, a união de células. Uma hifa vai unir com a outra hifa, né? Que nós chamamos de hifa gameta. Gameta feminino com gameta masculino. Elas se unem e vão fazer o que? É chamada reprodução sexuada, tá? Então, quer dizer, onde há produção de gametas, reprodução sexuada pela união de hifas. A resposta da questão número 11 é a letra D, de doidão. Tá bom? Vamos embora? 12. Marque a alternativa falsa. As hifas reprodutivas são conhecidas como gametas. Sim, eu falei para vocês que as hifas, né? As hifas, elas são as células dos fungos. Então, elas são conhecidas como gameta? São conhecidas como gametas, né? Quando elas são reprodutivas, nós temos o gameta feminino e o gameta masculino, tá? Igual a gente, a mulher tem o óvulo e o homem tem o espermatozoide, né? As hifas reprodutivas são haploides. São, criancinhas. O que é uma coisa haploide? É que vai ter metade da carga genética, né? Vamos pensar no espermatozoide. O espermatozoide tem metade da carga genética e o óvulo a outra metade. Quando eles se unem, eles vão formar nós, o indivíduo, né, que vai ter a carga genética, metade do papai, metade da mamãe. E aqui as hifas reprodutivas também. A hifa reprodutiva ela tem metade da carga de genética de um fungo e essa aqui é metade da carga genética de outro fungo. Quando elas se unem, ela vai formar um novo fungo com a metade genética de um e metade genética do outro, tá? Então eles são sim haploides, né? Essas hifas reprodutivas. Plasmogamia é a fusão do citoplasma das hifas reprodutivas. Sim, criancinhas, quando uma hifa se une com a outra, a primeira coisa que ela vai unir vai ser o quê? Vai ser o plasma, né? Um plasma, que é a parte da célula, né? Eles vão se unir e vão formar uma só célula, né? Como se fosse a fecundação do nosso óvulo e do gameta, né? Cariogamia é a fusão do citoplasma das hifas? Não, plasmogamia que é a fusão do citoplasma, né? Cariogamia não é a fusão do citoplasma. Cariogamia seria a fusão dos núcleos, tá?
Então a gente achou a alternativa falsa. A alternativa falsa é a letra D. Então a questão de número 12, a alternativa falsa é a letra D. Cariogamia é a união dos gametas das... desculpe, é a união dos núcleos das células, tá? Não é do citoplasma. No caso, plasmogamia, que é a união do citoplasma das células, tá bom? Então a resposta da questão número 12 é a letra D. D de doidão de novo, né? D de doidão. Doidão para estar perto de vocês novamente dentro de sala de aula, tá ok? Vamos lá para a questão de número 13? 13, ó. Marque a alternativa. Marque a alternativa. Ih, ficou duas vezes, hein, gente? Ó, depois vocês tiram essa alternativa aí, ó. Marque a alternativa em que se tem o fungo causador da micose pitiríase versicolor, né? Pitiríase versicolor é o famoso pano branco, não é? O famoso pano branco, tá? E quem causa o pano branco é o que? É a malacésia, tá? É o fungo conhecido como malacésia. Então a resposta é a letra C. A malacésia, ela vai causar o pano branco, né? Que é conhecido como pitiríase versicolor, tá bom? Então 13, letra C. 14, criancinhas, vamos lá, ó. Marque a alternativa falsa, né? A errada, tá bom? As micoses são provocadas por fungos? Isso aí é uma coisa óbvia, né? Claro, as micoses são provocadas o quê? Por fungos, não tem erro, né? Letra B. As micoses superficiais atingem apenas a superfície da derme. Criancinhas, a micose superficial, ela é bem superficial, ela não faz lesão nenhuma, ela só vai deixar uma manchinha assim em cima da pele, né? Só a parte bem superficial da derme mesmo, como por exemplo é o pano branco, tá? Então é verdade, né? Letra B é verdadeira. C. Existem micoses que podem acometer órgãos internos do organismo? Existe, criancinhas, existem as micoses profundas que elas podem atingir o que? Órgãos internos, principalmente o pulmão. E essas micoses são o que? Gravíssimas. Elas levam o que? Elas levam à morte, tá bom? Então a letra C também é verdadeira, tá? O pano branco é uma micose altamente contagiosa? Opa, a pitiríase versicolor, né? A gente pensa que né? Quando a gente é leigo, a gente pensa o quê? Que o pano branco, ele é o que? Altamente contagioso. Criancinhas, e não é. Por quê? A malacésia, ela vai habitar naturalmente a nossa pele, né? Quando a imunidade nossa abaixa por algum problema, quando tem desequilíbrio no nosso corpo, aumento de temperatura, muita umidade, depressão, né? A imunidade baixa, aí o que vai acontecer? Esse fungo vai o quê? Proliferar mais rapidamente no nosso corpo. E aí vai causar o quê? E aí vai causar o pano branco, tá? Então esse pano branco, você não vai pegar de um para outro, tá certo? Por quê? Porque você já tem esse fungo na sua pele, né? Só se acontecer um desequilíbrio muito grande no seu organismo que ele vai o quê? Se desenvolver, tá? Então o pano branco, ele não é contagioso. Então, ó, essa alternativa aqui, ela é uma alternativa falsa, né? Então 14, a questão 14, a resposta dela é a letra D. O pano branco não é uma micose contagiosa, né? E olha que muita gente acreditava que né? E tem gente que acredita que até hoje, mesmo a gente estudando, a gente fica o quê? Com um certo receio, né? Com um certo receio, tá bom? Vamos embora para frente, criancinhas? Nossa última questão, tá? Que o titio escolheu aqui, ó. Questão de número 15. Marque a alternativa em que não contenha uma micose, tá? Então, eu quero a alternativa que não é uma micose, né? Pedra branca é micose? Aula passada eu mostrei para vocês um monte de gravura, né? Essa de foto, né? Gravura, ficou feio, de foto. Essa pedra branca costuma dar no cabelo, né? Pitiríase versicolor, a gente acabou de falar, né? Que é o pano branco. Tinea nigra também dá no cabelo, né? Faz uns nódulos pretos, tá? Herpes
Opa, herpes? Herpes é fungo? Não, vocês já até estudaram isso, criancinhas. Herpes é o quê? Vírus, né? É uma virose, tá? Então quer dizer, a resposta é a letra D. A resposta da 15 é a letra D. Herpes não é uma micose, né? Herpes é uma virose. Tá certo, criancinhas? Vou reforçar de novo. As questões da prova de vocês vão ser baseadas o quê? Nesta revisão. Vão ser baseadas nessas 15 questões que eu coloquei aqui para vocês, né? Na verdade, eu vou escolher algumas dessas 15 questões para colocar na prova para vocês, tá bom? Falou, criancinhas, até mais. Espero que não tenha nenhuma dúvida, nenhum ponto obscuro durante a prova de vocês. Tá ok, criancinhas? Então, eu fico ansioso aguardando o desempenho de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço. Tchau, tchau.